a mais uma videoaula e agora teremos exercícios resolvidos sobre o tema energia. E vamos ao nosso exercício aqui de impulso. Uma força horizontal de intensidade igual a 10 newtons atua sobre um corpo de massa igual a 2 kg durante 10 segundos. Sabendo que o corpo estava em repouso no instante inicial, pede-se determinar o impulso conferido ao corpo e a sua velocidade final. Então vamos lá, quais são os dados que a gente tem? Força igual a 10 newtons, massa igual a 2 kg, ΔT igual a 10 segundos e a velocidade inicial, ele estava inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a 0. E nós sabemos o quê? Que impulso, que é o que ele está pedindo aqui para calcular, é força vezes ΔT, e que impulso é igual a massa vezes ΔV, porque a gente vai precisar calcular a velocidade final aqui também. Botando aqui nas nossas equações, impulso igual a força vezes ΔT, força eu sei que é 10, ΔT igual a 10, impulso igual a 100 newtons vezes segundo. Equação agora da velocidade, I igual massa vezes ΔV, impulso igual a massa vezes variação da velocidade, impulso igual a 100, foi o que eu acabei de calcular, massa igual a 2, ΔV então igual a 100 dividido por 2, ΔV igual a 50 metros por segundo. Eu podia calcular isso aqui usando outras equações, fazer uma alternativa de cálculo? Podia, para calcular a velocidade. O impulso não tem jeito, eu preciso calcular com essa forma. Mas aqui lembrando dos nossos dados, né? Mas agora vamos dizer que estou lembrando de outras equações aqui. Eu sei o quê? Que força é massa vezes aceleração. E sei que velocidade igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Então eu tenho aqui que força igual a massa vezes aceleração. Força é igual a 10. Massa igual a 2. Então teve uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E agora com V igual a V0 mais AT, eu tenho aqui que V igual a 0 mais 5 vezes 10, V igual a 50 metros. Ou seja, ele termina ao final desta força atuando sobre ele, eu tenho que velocidade igual a 50 metros por segundo. A mesma velocidade aqui, quer você faça os cálculos usando os conceitos de energia, quer você faça os cálculos usando aqui os conceitos de cinemática, onde você tem velocidade, aceleração e forças atuando sobre um corpo. Os caminhos levam ao mesmo ponto. Então, vamos lá a um exercício para consolidar isso aqui. Eu tenho aqui que um corpo A, com velocidade de 10 metros por segundo e massa 1 kg, se choca de forma inelástica com um corpo B com velocidade de 15 metros por segundo e massa 2 kg. Ambos os corpos se deslocavam na mesma direção e sentido. Isso aqui é importante, porque quantidade de movimento tem direção e sentido. É uma grandeza vetorial. Após o choque, os corpos ficam unidos. Determinar a velocidade do conjunto, ou seja, dos corpos A e B, que passam a se mover juntos após o choque. Então, quais são os dados que aqui eu tenho que massa do corpo A igual a 1 kg, velocidade do corpo A igual a 10 metros por segundo, massa do corpo B igual a 2 kg, velocidade do corpo B igual a 15 metros por segundo. E nós sabemos o quê? Que Q igual a M vezes V, e sabemos que quantidade de movimento no instante inicial igual a quantidade de movimento no instante final. Ou seja, QA mais QB no instante zero é igual a QA mais QB num momento qualquer. Então eu tinha aqui quantidade de movimento do corpo A no instante zero, MA vezes VA, que é 1 kg vezes 10 metros por segundo, quantidade de movimento do corpo A no instante zero igual a 10. A mesma coisa para o corpo B, e a gente chega que a quantidade de movimento do corpo B é igual a 30. Vamos lá agora na equação de conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento no instante zero igual a quantidade de movimento do conjunto agora. O conjunto, qual é? É massa do conjunto vezes velocidade do conjunto. 10, que era essa primeira valor, 30, esse segundo valor, igual a massa do conjunto. Qual é a massa do conjunto? 1 kg mais 2 kg
vezes velocidade do conjunto. Velocidade do conjunto igual a 40 dividido por 3, que é igual a 13,33 metros por segundo. Então eu tinha, lembrando aqui, eu tinha dois corpos andando na mesma direção e sentido, um com 10 metros por segundo, outro com 15 metros por segundo. Na hora que estava vindo mais rápido, se encontra ou se choca com o primeiro, eles passam a andar com 13,33 metros por segundo. Esse aqui anda um pouquinho mais devagar, e esse aqui anda um pouco mais rápido do que ele andava antes. E se eles estiverem em sentidos contrários agora? É o que nós vamos ver neste exercício. Os mesmos corpos, A com massa 1 kg e velocidade 10, corpo B com massa 2 kg e velocidade 15, só que agora em direção e sentidos, né, mesma direção, mas em sentidos contrários. O que acontece? Eu tenho os mesmos dados aqui, só que agora a velocidade é menos 15, porque a velocidade é em sentido contrário. E a gente tem as mesmas equações, só aqui é 10, só que agora aqui a quantidade de movimento é menos 30, né? Porque é 2 vezes menos 15. E agora eu tenho aqui quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Tem aqui 10, que é a quantidade de movimento do corpo A, menos 30, quantidade de movimento do corpo B, é igual a massa do conjunto, que é 1 mais 2, vezes velocidade do conjunto. Velocidade do conjunto igual a 20 dividido por 3, ou seja, menos 6,66. Por que menos 6,66? Porque eles passam a se movimentar na direção do corpo B, que era o que tinha mais massa e mais velocidade. Então, o corpo A, que vinha neste sentido, por exemplo, com 1 kg e 10 metros, se choca com o corpo B, que vinha neste sentido, que tinha 2 kg e 15 metros por segundo, e eles passam a andar no sentido do negativo, que é menos 6,66. Porque o corpo que tinha mais energia, mais quantidade de movimento, acaba arrastando o outro corpo. Existem situações mais divertidas, vamos chamar assim, que aqui hora vou fazer um choque de um corpo aqui, ó, que tinha 20 metros por segundo e 1 kg, e outro que tinha 10 metros por segundo e 2 kg, e que estava aqui se movendo de novo em sentidos contrários. Mesma sistemática, mesmos dados, um com 1 kg, 20 metros, outro com 2 kg, menos 20 metros. Sabemos que quantidade de movimento é igual a m vezes v, e que a quantidade de movimento se conserva. Quantidade de movimento do corpo A igual a 20, quantidade de movimento do corpo B menos 20. Acho que você já consegue aqui começar a entender o que vai acontecer depois que eles se chocarem. 20 menos 20 igual a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto. 0 igual a 3 vezes velocidade do conjunto. Velocidade do conjunto igual a 0. Vinha um corpo do lado de cá, vinha o corpo do outro lado, eles batem e pum, ficam parados após o choque. Porque eles tinham a mesma quantidade de movimento, só que em sentido contrário. Então um corpo de 1 com velocidade 20 e um corpo de 2 com velocidade 10 tem a mesma quantidade de movimento, com módulo diferente, né? 20 e com sinal diferente. Um é 20, outro é menos 20. Na hora que eles se chocam, eles param. Ou seja, velocidade do conjunto igual a 0 metros por segundo. Outro exercício, agora mais divertido, e para a gente lembrar da característica vetorial da quantidade de movimento, a gente tem aqui ó, a bola de sinuca, essa bola A, se choca com outras duas bolas, bolas B e C, que estavam aqui paradas, que estavam em repouso, conforme a figura abaixo. Então aqui tem as duas bolinhas e aqui a bola A que vai se chocar com elas. Determinar a velocidade das bolas B e C após o choque, sendo que a bola A, após o choque, ficou parada e que antes esta possuía uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Então aqui ela vinha com velocidade de 10 metros. Desenhar só o nosso sistema de coordenadas aqui. A gente também sabe, a bolinha veio aqui, bateu nas duas bolinhas, e a gente sabe também mais o quê? Que a bolinha B saiu para cá com ângulo de 60 graus e a bolinha C saiu para cá com ângulo de 30 graus. E que a bola A ficou parada.
Então agora, quais são os nossos dados aqui? Velocidade inicial de ar igual a 10, velocidade de ar final igual a 0, massa de ar igual a massa de B igual a massa de C igual a M, ou seja, todas as bolinhas são iguais. E nós sabemos o quê? Que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, e isso vale, como é uma grandeza vetorial, vale para Q0x igual a QFx, ou seja, no eixo x e no eixo y. A mesma coisa que a gente fazia para condições de equilíbrio nas forças, a gente faz para condições de equilíbrio ou condições de conservação de energia. Então, Q0x é massa de ar com velocidade no eixo x, isso era 0 no momento inicial. Quantidade de movimento final no eixo x é o dessa bolinha B que foi para a esquerda, mais o dessa bolinha que foi para a direita. Isso aqui é menos m vezes velocidade de B, que é o que a gente quer calcular, vezes cosseno do ângulo aqui, 60, mais a massa da bolinha C, que é m, vezes velocidade de C, cosseno de 30. O que eu sei agora no eixo? Eu sei aqui da conservação do movimento, ou seja, eu sei que QFx é 0, veio dessa primeira aqui, e eu sei então que, passo aqui para o outro lado, m vezes VB cosseno de 60 igual a m vezes VC cosseno de 30, os m's vão embora, e eu sei que velocidade B igual a velocidade C vezes cosseno de 30 dividido por cosseno de 60. Vou fazer a mesma coisa agora para o eixo Y. No eixo Y, qual era a quantidade de movimento inicial? Era só a bolinha A que estava se mexendo. Então a quantidade de movimento inicial era massa vezes velocidade, 10. 10m. Aqui eu tenho a quantidade final. A quantidade final no eixo Y é igual a massa do corpo B vezes a velocidade de B vezes seno de 60, mais a massa do corpo C vezes a velocidade de C vezes seno de 60. Aqui eu tenho que a quantidade final é massa vezes V de C vezes seno de 60, mais massa vezes V de B vezes seno de 30. Q0y igual a QFy, eu tenho que 10 é igual à equação que a gente derivou aqui em cima. 10 igual a velocidade de C, seno de 30, mais velocidade B, seno de 60. Continuamos só substituindo este pedaço agora deste lado de cá. 10 igual a velocidade de C vezes seno de 30, que é 0,5, mais velocidade de C, que é 0,87, dividido por cosseno de 60, que é 0,5, vezes seno de 60, que é 0,87. Isso tudo fica aqui, velocidade de C vezes 2 igual a 10, velocidade de C igual a 5 metros por segundo. E agora eu consigo voltar para cá e continuar fazendo as minhas contas. Velocidade B igual a velocidade de C vezes cosseno de 30, que é 0,87, cosseno de 60, 0,5. Velocidade B igual a velocidade de C vezes 1,74. 5 vezes 1,74 igual a 8,7 metros por segundo. Ou seja, esta bolinha que veio aqui com 10 metros por segundo, bateu nessas duas, essa espirrou para cá com 60 graus e velocidade 8,7, e esta outra aqui espirrou para lá com ângulo de 30 graus e velocidade de 5 metros por segundo. Olha que bacana. Mais um problema de física bastante ligado com o dia a dia para quem joga sinuca. Espero que você tenha gostado dos exercícios, bons estudos e até a próxima videoaula.